AdventoCast, o seu podcast sobre a Palavra de Deus. Como de costume, já vou pedir para você dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o link dessa live para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Boa noite, Ângelo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal que nos acompanha aí no AdventoCast. Boa noite também ao nosso convidado de praxe, Reginaldo. Boa noite, Ângelo. Boa noite também para você, meu amigo que está nos ouvindo nessa noite, e minha amiga, e que vocês sejam beneficiados com esse momento em que nós iremos compartilhar das bênçãos da Palavra de Deus. Aqui, Rodrigo, viu? Você também é meu, de coração, amado irmão, amigo, companheiro, pesquisador, pioneiro, guia e líder. Fantástico. Logo. Amém. A gente aqui está mais uma vez estudando as crenças, né? As crenças adventistas. E hoje nós vamos estudar o capítulo 24. A gente convidou o Reginaldo aqui para estar nos respondendo algumas perguntas sobre o ministério de Cristo no Santuário Celestial. Recentemente, né? É importante ressaltar que 22 de outubro a gente completou um marco que é da Igreja Adventista, onde rememora sobre isso, né? Sobre o Santuário Celestial, e a gente vai comentar um pouco sobre isso no longo do podcast. Foram 178 anos? Foi isso que não foi, Regi? 179 anos. 179 anos daquele dia de 22 de outubro de 1844, que eu acredito que a gente vai estar trabalhando aqui também. Antes das perguntas, ora pra gente, por favor, Regi. Oremos, pois. Querido Deus, maravilhoso Pai, nesse instante, quando nós iremos compartilhar das bênçãos de Tua Palavra, pedimos que Teu Espírito fale de maneira poderosa aos corações de cada ouvinte. Que todos, Senhor, possam ser alcançados pelas Tuas mensagens, pelas verdades de Tua Palavra, que ela possa trazer para cada uma pessoa um desejo intenso de entregar-se completamente a vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome de quem te pedimos e agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Como o título diz, o ministério de Cristo no Santuário Celestial. Agora, há um santuário no céu? Como assim? A Bíblia diz que há um santuário no céu. Explica pra gente, que santuário é esse? E se há, por que há? Eu quero começar respondendo a pergunta de Ângelo aqui, meditando no Salmo 46, e vocês devem ter acesso também a ele. O Salmo 46 diz que há um rio, 46 verso 4, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O santuário da morada das moradas do Altíssimo. Deus construiu uma morada para si. Isso é fato. Quando isso aconteceu? Em algum tempo, muito provavelmente em algum tempo antes que houvesse pecado, Deus estava ali construindo uma morada, construindo o santuário. Desde quando a eternidade se desenrolava, antes mesmo da criação do mundo, Deus havia erguido um santuário. Muito tempo depois, ele apresenta para o próprio Moisés no monte o verdadeiro tabernáculo que ele construiu, para que servisse de modelo, a fim de que ele construísse um aqui na terra. De maneira que o santuário do Antigo Testamento era uma cópia da casa de Deus. A casa celestial erigida e construída pelo próprio Deus nos lugares celestiais. Regi, o ministério sacerdotal de Cristo no céu, né, ele cobre 3 fases de seu trabalho como sumo sacerdote, né, que é o sacrifício expiatório, a mediação sacerdotal e o juízo final. O que quer dizer cada uma dessas fases?
Eu gosto muito de umas explicações que um dos nossos teólogos, né, fizeram sobre o santuário do Antigo Testamento, suas fases, suas etapas. Ele fala que nós temos alguns S's concernentes à nossa salvação para o contexto do tabernáculo, do santuário. Os S's da salvação: santuário, sacrifício, sacerdote e substituto. E tem um quinto S também, que é o sangue. Sangue, santuário, sacerdote, sacrifício, substituto. Os 5 S's de nossa salvação. Sem sangue não há remissão, sem sacrifício não há redenção, expiação. Sem o sacerdote não há mediação. E as fases que Cristo passa por nós é perfeitamente exemplificada no santuário construído por Moisés, segundo o modelo que Deus revelou no monte, como está no texto de Êxodo, capítulo 25, verso 8 e também o verso 40, né? Onde Deus orienta a construir um santuário para que ele possa habitar no meio do povo dele. E a gente sabe que a história do pecado foi devastadora aqui na terra e também nos lugares celestiais, a ponto de os rebeldes serem expulsos de lá, Satanás e seus anjos. Aqui na terra, o pecado trouxe também separação entre Deus e o homem, porque ele pecou. O profeta Ezequiel fala que vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, para que não ouça. Então o pecado separou o homem de Deus. E Deus, então, desde então, providenciou revelar para o homem o seu plano estratégico, que já havia sido elaborado antes mesmo que houvesse mundo. E Pedro explicou isso, que nosso Senhor Jesus Cristo já tinha um sangue reconhecido como salvífico antes mesmo que houvesse, antes da fundação do mundo. Portanto, creio que Deus, antes da fundação do mundo, havia construído o santuário, edificado o santuário. É o símbolo do lugar planejado por Deus para a redenção do ser humano. No santuário há a redenção, no santuário celestial. Pela fé, o autor de Hebreus diz que nós podemos entrar até o mais interior do véu e encontrar graça e socorro para a ocasião oportuna. Após o pecado, o homem cria um muro de separação entre si e Deus. Ao invés de bênção, de perfeição e beleza, passa a reinar no nosso planeta maldição. E o principal ponto da maldição proveniente da entrada do pecado no mundo foi o fato de o homem ter se separado de Deus. A separação é a coisa mais trágica que pode acontecer na experiência de qualquer ser criado por Deus de maneira perfeita. A separação é consequência da presença do pecado. Deus, ele odeia o pecado, detesta o pecado, e por conta disso, o ser humano acaba se separando de Deus em virtude da presença do pecado. Por isso ele chega a dizer daquela forma bem assim enfática, né? Maldita é a terra por vossa causa. O pecado não só atinge a raça humana desobediente, como também afeta todo o planeta Terra. É a partir desse momento que Deus já começa a colocar em andamento o seu plano para a redenção da raça humana. E esse plano está perfeitamente idealizado na construção do santuário. Por isso ele, ao falar para Moisés no monte, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do seu povo, ele está dizendo, do meu povo, ele está dizendo, eu quero voltar a estar com vocês, ou seja, eu quero cancelar a dívida de vocês, essa separação que aconteceu entre eu e vocês, que o pecado provocou. Então, o propósito de Deus, ao anular o pecado, tinha a ver com, primeiro, ele mesmo trabalhar em função disso, o próprio Deus trabalhar em função da extirpação das consequências do pecado e do livramento do ser humano, como também de voltar a se aproximar do ser humano. Nessa aproximação de Deus com o ser humano, aparece com outra palavra na Bíblia. A Bíblia também chama o santuário de tabernáculo. A palavra tabernáculo, tabernacular, quer dizer morar com, estar junto de. Estava antes separado, agora através do tabernáculo ele se junta.
Por isso que Cristo, no Novo Testamento, ele também compara o seu próprio corpo com o tabernáculo. Eu mesmo vou destruir o tabernáculo, em 3 dias reedificarei. De fato, ele falou com propriedade. Ele diz, meu corpo, a minha presença, a minha habitação convosco, e a palavra Emanuel quer dizer isso, Deus convosco. Eu vou destruir essa aproximação com vocês, para que em 3 dias eu possa reconstruir através de sua ressurreição. Então, o corpo de Cristo é o ponto principal, convergente de toda a estrutura do santuário. O santuário foi edificado para o próprio ministério de Cristo, fora dele e dentro dele. Fantástico. Ainda nesse assunto a gente consegue perceber duas... você mencionou muito sobre o Antigo Testamento, que os levitas tinham o costume, né, até mesmo direcionado por Deus, de fazer toda a prefiguração, ou seja, fazer um vislumbre do sacerdócio e o ministério expiatório, né? Onde fazer uma comparação com o sacrifício expiatório de Cristo pelos pecados de todo mundo, né? E o seu ministério do como sumo sacerdote no céu. Como entender essa comparação de sacerdócio, ministério expiatório, que era feito no Antigo Testamento, e a comparação para o Novo Testamento? Que aconteceu? Primeiro eu queria aqui considerar com os nossos ouvintes o seguinte: Antigo Testamento e Novo Testamento, como você termina a pergunta. Sim. Olha só, Antigo Testamento na verdade não existe Antigo, Novo Testamento. É um testamento só. O testamento nos foi dado. O testamento é o quê? É o plano de Deus para nos redimir, nos salvar. Existem 2 planos? Óbvio que não. Jesus Cristo, se você ouvinte considera que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, então ele só apresentou um único método para salvar a raça humana. E esse método é o que aparece no Velho Testamento, que essa palavra é usada por nós para fins didáticos só, apenas, porque Deus não tem vários métodos de salvar, é apenas um método. Não, ele não tem várias mediações, é só uma. Ele não tem vários salvadores, ele só tem um. Ele mesmo é o nosso Salvador e o único. Não existe nenhum outro meio pelo qual nós possamos ser salvos. Não existe e nem existia. Tem alguns que exacerbam, né? E dizem que o Antigo Testamento Deus salvava os homens pela lei. A lei era o método de salvação. A lei, o método de salvação. Então Deus tinha um método de salvação antigamente, depois não deu certo. Peraí, esse método aqui não deu certo, vou desmanchar esse e vou fazer outro? Você está entendendo a Bíblia completamente errado. Não é assim que Deus trabalha. Eu tenho um plano A, se o plano A não der certo, eu parto para o plano B. Deus não é homem para cometer erros. Ele é perfeito no que faz. E toda a estrutura do santuário é uma demonstração de que Deus estava trabalhando para manifestar ao ser humano o seu único método de salvação. E cada cerimônia do santuário era uma evidência do plano bem elaborado de Deus para nos redimir e nos salvar. Até porque todos sabemos que era exigido do pecador um sacrifício, simbolizado aí um animal sem defeito, um macho sem defeito, sem nenhuma ferida, mancha, não era coxo, não podia ser um animal coxo, tinha que ser o melhor, deveria ser oferecido para representar Cristo, o único sacrifício. Por isso que quando João Batista vai receber Jesus para que Jesus pudesse ser batizado por ele, ele apresenta Jesus às multidões e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era uma informação que João estava passando de que todos os sacrifícios do Antigo Testamento, em que os hebreus, o povo de Israel, oferecia pensando em ser perdoado de seus pecados,
era para representar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que morreria pelo pecador. Definitivamente salvaria de todo o pecado, de toda mácula. Por isso que havia essa ligação entre o povo de Israel com a lei. E o objetivo da lei, e Paulo mesmo disse aos Gálatas, né? O objetivo da lei era conduzir a Cristo, guiar os pecadores a Cristo. E no Antigo Testamento, aqueles que realmente creram na promessa de Deus, tiveram a honra de morrerem salvos. Não por causa dos serviços do santuário em si, porque Hebreus também fala que sangue de bodes e de cordeiros não são eficazes para perdoar pecados. E embora Hebreus diga isso, o Antigo Testamento fala que quando aqueles israelitas bem orientados pela Torá, pelo próprio Deus, eles ofereciam aquelas ofertas, eles saíam perdoados. Como é que eles saíam perdoados se aquilo não pode perdoar pecados? É justamente por isso, porque ao fazê-lo de coração, eles estavam expressando fé genuína na promessa de que o Messias um dia viria e cumpriria o plano de salvação para eles. Então, o Antigo Testamento, na verdade, eu mudaria o nome, se eu pudesse, eu chamaria o Antigo Testamento de promessa, e o Novo Testamento eu chamaria de cumprimento da mesma promessa. Onde é que está o erro? Onde é que está a mudança? Então, não há mudanças entre Velho e Novo Testamento. O que houve, na verdade, no Novo Testamento, e o Novo Testamento apresenta isso de maneira bem clara, foi que os judeus rejeitaram o personagem principal explicado pelo santuário do Antigo Testamento. Toda a estrutura do santuário foi construída para que eles se lembrassem do Redentor, se lembrassem da promessa e aceitassem a aliança, aceitassem o substituto. Eles cumpriram toda a cerimônia e esqueceram o principal, que era o próprio Cristo, a essência, a pedra angular, a principal pedra que eles rejeitaram. Só um detalhe que eu achei interessante. Os hebreus, no tempo do Antigo Testamento, eles se arrependiam, confessavam, tendo fé na salvação que viria através do sacrifício de Cristo. E nós hoje, o pós-sacrifício de Cristo, nós nos arrependemos e confessamos na certeza de que Cristo, na fé, né? Na certeza de que Cristo morreu por a gente. Ou seja, é o mesmo processo, mesmo princípio, mas só que um ainda estava por vir e outro já aconteceu. Exato. Eles esperavam a vinda do Salvador deles. Nós, quando confessamos nossos pecados, esperamos o perdão proveniente daquele que já veio. Fantástico. Você falou daqueles 5 S's, né? Como que Cristo, ele pode ser tanto o nosso sacerdote, né, quanto o nosso substituto e mediador? E o que essas funções significam na nossa salvação? Por isso que a sua pergunta responde a outra questão. Por esse motivo é que Cristo ressuscitou. Uma etapa só do serviço do santuário não seria suficiente para que Israel tivesse todo o plano da redenção revelado. Cristo não representava somente o sacrifício, ele representava também o mediador, que era o sacerdote. Mas ele não representava somente o sacerdote, porque ainda assim todo o plano da redenção não estaria completo. Ele deveria representar também o sumo sacerdote, que trabalharia uma vez por ano na cerimônia do santuário do Antigo Testamento. É interessante também que muitas pessoas que rejeitam, desprezam, deixam um pouco de lado o Antigo Testamento, não se atinam para isso. Quando você estuda as cerimônias do santuário, você percebe que tudo era muito organizado. As datas certas para cada cerimônia acontecer no ano. Do dia 1º ao 14º dia, era a cerimônia da Páscoa, né, do primeiro mês. Depois vinha os outros cerimoniais, as festas, o Pentecostes,
a festa das colheitas, depois vinha a festa das trombetas e por fim a festa do Yom Kippur, né, que muitos falam hoje, até hoje entre os judeus israelitas, hoje no contexto das guerras você ouve falar muito sobre o Yom Kippur, a guerra anterior a essa, né, que houve em Israel, a guerra do Yom Kippur. O Yom Kippur é, na verdade, o dia da expiação, né? Yom, dia, Kippur, expiação. O dia da expiação. Então, essas cerimônias aconteciam nos tempos corretos e todas essas cerimônias tinham uma explicação lógica para acontecerem. A Páscoa, por exemplo, tanto representava o momento que Israel é liberto do cativeiro egípcio, quanto representa também a grande libertação proporcionada por Cristo na cruz do Calvário. Nós saímos do Egito do pecado, né, da condição de escravos para a condição de liberdade, com condições de herdar a terra da promessa, ou seja, herdar a salvação eterna em Cristo. A primeira cerimônia representava isso e Cristo sempre como centro. Depois a última festa, que era o dia da expiação, que acontecia no final do ano, já representava a última etapa da nossa redenção, que envolve também julgamento. Não é só Cristo haver morrido na cruz, é também Ele ter ressuscitado, e isso é muito bem enfatizado por Paulo em 1 Coríntios, quando ele fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, quem morreu em Cristo pereceu. E onde fica a sua morte? Observe que não era só a morte dele, ele tinha que ressuscitar. E por que ele tinha que ressuscitar? Porque não era só o sacrifício dele, era também a mediação dele. Ele ressuscita, como nosso sacerdote agora, ele ocupa a posição de mediador entre Deus e o homem, é a ponte que liga novamente, que aproxima o homem de Deus, e aí, no final, ele muda as suas vestes para vestes de sumo sacerdote, agora ele é também o nosso juiz, é aquele que trabalha definitivamente para dar-nos a recompensa, de maneira que quando termina esse trabalho, o povo de Israel saía para uma festa, não era mais cerimônias envolvendo o santuário, era uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, em que eles comemoravam a vitória, como Deus livrou e tal. É o que vai acontecer quando estivermos na eternidade. Termina todas as cerimônias do santuário e aí partimos para a festa final, descrita também no capítulo 7 de Apocalipse, onde João vê uma grande multidão que ninguém podia numerar, com palmas nas mãos e dizendo: ao nosso Deus e ao Cordeiro pertencem a salvação. Lembrando da vitória proporcionada por Cristo, do grande livramento dele em nosso favor. Então, cada cerimônia do santuário tem uma explicação voltada para o ministério de Cristo, não apenas na sua morte, como também na sua mediação. Ele vive sempre, como disse os apóstolos, né, para interceder por nós. Ele é o nosso mediador no santuário celestial. E por meio dele nós podemos entrar até o mais interior do véu, como diz o autor de Hebreus. Certo. Eu acho que ele até comentou a próxima questão aqui sobre o santuário celestial, mas a gente vai estar explorando mais um pouco mais à frente. Mas tem uma outra questão aqui, você falou sobre o Yom Kippur, né? Sobre o dia da expiação, que era um dos rituais do santuário terrestre, um dos acontecimentos mais importantes, né? Que era o dia da expiação, que está lá em Levítico 16. É interessante ressaltar que no trimestre passado a gente, nos jovens, a gente trabalhou sobre o Levítico, o livro de Levítico, e foi fantástico a abordagem da lição da Escola Sabatina. Já deixo aqui o convite para quem ainda não tem a sua assinatura na lição da Escola Sabatina, faça. E também aqui nesse canal da Igreja Adventista nós temos a lição da Escola Sabatina todo sábado, e além do culto há a lição da Escola Sabatina transmitida e debatida aqui por vários professores. Eu acho importante a gente destacar isso e deixar aqui o convite de vocês para estar participando. Voltando aqui, sobre esse evento, a gente consegue descrever eu queria que você, na verdade, escrevesse, né, esse dia para a gente, o dia da expiação. Qual era a singularidade desse dia na vida dos filhos de Israel? O que é Azazel, o bode emissário, o que representava,
E qual era a sua função nesse ritual? Vamos entender aqui a última etapa do plano da redenção. Se você ler Apocalipse, você vai ver lá, e também toda a Bíblia, que o plano da redenção não é só salvar o homem, livrar o homem do pecado, é também julgar. A salvação não envolve só trazer o homem para perto de Deus, mas também expô-lo a juízo. Até porque Paulo diz que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E a própria Bíblia diz que ele estabeleceu um dia que vai julgar todos nós. Tem um tempo certo para julgar. Então, se ele estabeleceu um dia para julgar o povo de Deus, e se o juízo vai começar pelo povo de Deus, como o próprio autor de Hebreus fala, então Deus teria um tempo exclusivo para iniciar o julgamento. Quando esse julgamento do povo de Deus terminar, e isso está também explicado no capítulo 7 de Daniel, ao terminar o processo de julgamento, então Deus vindica o seu povo, pune os seus inimigos. Aí onde entra também a questão do bode Azazel, né, que alguns interpretam que o bode Azazel é um outro ministério da vida de Cristo, um ministério que não envolve sangue. Porque assim, na cerimônia acontece um momento em que o sacerdote, o sumo sacerdote, coloca as mãos sobre o bode Azazel. Sim. E confessa os pecados de todos, simbolicamente, de todos os filhos de Deus sobre ele. Depois um homem qualquer pega aquele bode. Até então, só os sacerdotes que manuseavam os animais que seriam sacrificados. Aí, a partir daí, quando todo o santuário estava já purificado, toda a cerimônia já estava concluída, é que o sacerdote chamava um homem qualquer, pegava aquele bode lá que não caiu a sorte para o Senhor. Olha, se não caiu a sorte para o Senhor, caiu para quem? 2 bodes, demonstrando claramente um contraste entre eles. Embora os 2 bodes sejam limpos, fossem exigidos que eles fossem limpos. Por quê? Porque haveria um sorteio. Se não houvesse sorteio, acredito que qualquer bode seria colocado ali dentro da cerimônia. O objetivo do bode Azazel é representar o nosso arqui-inimigo, Satanás. Ele não redime dos pecados dos homens, como alguns pensam, né, que os adventistas assim o entendem, porque Satanás estava participando, sendo co-salvador nosso, co-participante da nossa redenção, nada disso. O bode emissário Satanás está ali recebendo a punição sobre os seus erros e também sobre os erros que ele levou o povo de Deus a cometer. Mas você pode dizer assim, mas vem cá, quando o povo de Deus comete um pecado e Cristo vai lá e redime esse povo dele do pecado, precisa ainda ser lembrado o pecado desse povo? Precisa ser lembrado? Para Deus, não. Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Agora, e quem levou o povo de Deus a cometer? Por exemplo, Diguinho está aqui comigo, aí em algum momento da nossa convivência, eu levei Diguinho a cometer algum pecado, induzi ele para que ele cometesse algum pecado. Diguinho se arrepende, se entrega a Cristo, e Cristo pega esse pecado de Diguinho e lança nas profundezas do mar. Isso quer dizer que eu também escapei? Não. Claro que não, eu tenho minha culpa. Né? O diabo que conduziu Diguinho ao pecado, você acha que esse pecado que ele levou o Diguinho a cometer, ele vai ficar sem culpa porque Diguinho foi perdoado? Óbvio que não. É aí onde entra o bode Azazel. No final da cerimônia, quando toda a causa de Deus estiver vindicada perante o universo, quando todos os filhos de Deus comparecerem perante o tribunal dele, segundo a última etapa do julgamento do santuário celestial, o nosso inimigo começa a receber as punições por causa das perseguições contra o povo de Deus e por causa das induções que ele fez para que o povo pecasse. E aqueles que pecaram, mas buscaram em Cristo o advogado, são perdoados, são libertos, mas aquele que provocou, o diabo, que é o nosso arqui-inimigo, que vive ao nosso redor procurando a quem derrubar, esse nosso arqui-inimigo vai pagar também pelos erros que ele levou Diguinho a cometer, dentro desse contexto aí. Por isso o bode Azazel entra em cena. Depois ele é enviado para um deserto, onde lá ele morre no deserto. É nessa cerimônia, essa cerimônia que termina todo o processo das atividades religiosas no santuário. Apocalipse, interessante, quando ele fala desse trabalho no céu,
ele disse que depois que tudo tiver resolvido, tem lá uma passagem que diz assim, nela não vi mais santuário, ou seja, não tem mais serviço de expiação, não existe mais Deus está se esforçando para salvar os seres humanos, porque todos já foram salvos, o plano da salvação foi completo sobre eles, o período, as 3 fases do processo de redenção já aconteceram no santuário, e todos agora estão na eternidade celebrando festa dos tabernáculos. Fantástico. Fantástico mesmo. Ô Regi, lá em Daniel 8,14, fala sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, né? Que se tornou um grande pilar da igreja adventista, né? Como que a gente pode interpretar, né, esses 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs? Como você consegue interpretar isso? Então, como eu falei para vocês, né, e vocês que estão nos acompanhando aqui, o plano da redenção tem fases, e as fases são representadas pelo santuário. E cada fase aconteceu no tempo certo. Diz a palavra que quando chegou vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. E Cristo estava aqui, se nota que algumas vezes Cristo teve que fugir para não ser morto. Porque o tempo, o momento certo dele se entregar não tinha chegado. E Deus faz todas as coisas no tempo certo. Havia um tempo certo para ele ser sacrificado, havia o tempo da ressurreição, 3 dias depois da sua morte, havia o tempo da sua ascensão aos lugares celestiais, o seu ministério sacerdotal de intercessão, e haveria também um tempo certo em que ele iria iniciar a sua fase de julgamento. Agora, se nós temos o tempo certo para a sua vinda e o seu ministério terrestre e o desfecho desse ministério, se nós tínhamos um tempo certo para ele iniciar após a sua subida aos céus, a sua imediação, intercessão como sacerdote, é óbvio que haveria um tempo certo também, porque o céu é organizado, e essa organização Deus revelou a Moisés em forma do serviço sagrado do santuário. É óbvio que haveria também um tempo certo de começar o Yom Kippur literal, o do céu. Se o santuário terrestre foi construído conforme o modelo do céu, então os serviços do santuário também refletiam o que há no céu. Isso é muito lógico e bíblico. Então tudo que acontecia no céu, conforme o modelo que Deus nos deu, era coisas que referiam aos lugares celestiais. Por isso que Paulo chama tudo o que acontecia de sombra dos bens vindouros. Ele fala isso aos Gálatas também, sombra. Todo o santuário era sombra de acontecimentos reais que teriam lugar no céu. Por isso é lógico que ele estabeleceu um tempo para o julgamento. Nós sabemos, a Bíblia identifica o período da vinda de Cristo. Até os escribas na época de Herodes, né, informaram para os magos onde nasceria. Então toda a informação a Bíblia dá de forma perfeita. A cronologia de Deus não reconhece adiantamento e nem tardança, tudo acontece no tempo certo. Então, obviamente, a fase final, o início do julgamento no céu, nos lugares celestiais, como aparece em Daniel 7, teria também uma data para começar, um período para começar. E que data seria essa? A Bíblia revelaria, é aí onde entra o capítulo 8, verso 14 de Daniel. Depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. É preciso observar os detalhes do que a Bíblia ensina sobre essa informação bíblica. Porque a Bíblia também informa que uma tarde e amanhã equivale a um dia, e um dia em profecia equivale a um ano. Aí você vai fazendo as contas lá. O capítulo 9 explica que essa contagem teria início com a saída da ordem para reconstruir e edificar Jerusalém. 70 semanas seriam determinadas para o seu povo, e essa palavra determinada no original quer dizer cortadas, separadas. Eu vou te dar a entender disso, o anjo Gabriel, a visão, porque você é muito amado, falou para Daniel. Eu vou te dar a entender a visão. Aí o anjo Gabriel explica tudo para Daniel. Eu vou separar dessa visão aí que você te perturbou a mente, eu vou separar 70 semanas para o seu povo. Depois, aí vamos contar o período. Ele fala no capítulo 9 apenas das 70 semanas que ele, Deus, separou da visão. E a visão que o anjo fala no capítulo 9, a palavra maré, do original, o hebraico, maré,
é a mesma palavra que aparece no capítulo 8, depois de descrever as 2.300 tardes e manhãs. Quando Daniel queria entender a visão e não conseguia, e o anjo veio para ele e falou, sabe que essa visão se refere ao tempo do fim. Então a própria Bíblia nos encaminha para o período em que essa profecia teria o cumprimento definitivo. Por isso que nós pegamos de ponto de partida o capítulo 9, que explica quando começaria, para que pudéssemos chegar à conclusão de quando terminaria o período para que o santuário fosse purificado. Essa purificação do santuário aí é o retrato da cerimônia, como eu disse, da última cerimônia que acontecia no santuário terrestre, que era o Yom Kippur, o julgamento, depois do qual o povo de Deus comemorava a vitória proporcionada pelo Senhor. Da mesma forma, no tempo do fim, assim nós entendemos, o juízo de Deus começa, depois que termina esse juízo, então ele vem para tomar todo o planeta Terra como dele, os reinos no mundo inteiro se tornam de Cristo e ele reina. Então nós estamos vivendo nesse período de julgamento. Por isso que o anjo do capítulo 14 diz, chegou a hora do seu juízo e adorai aquele... Quando ele fala chegou a hora do seu juízo, ele não está dizendo assim, olha, Deus está agora condenando, punindo tudo, não. Porque se fosse para condenar, punir tudo, não era mais para pregar o evangelho. E o anjo estava pregando a cada nação, tribo, língua e povo, ao mundo todo. E Jesus também explica em São Mateus que seria pregado esse evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então viria o fim. Então, claramente, analisando as Escrituras, você percebe que essa visão, esse período do julgamento, está claramente evidenciado nas profecias de Daniel. Daniel identifica o quando aconteceria esse juízo. Só não há uma informação sobre quando terminaria. Porque ao terminar esse juízo, aí começam as pragas sobre os ímpios, e veremos a partir de então o livramento dos justos. Aí são períodos que não cabe a nós identificar, tempos ou épocas que Deus, como disse Jesus, reservou para a sua exclusiva autoridade. Fantástico. A gente já está caminhando para o fim, tá? Só para lembrar Pois é. aqui. Mas eu tenho uma pergunta final que você depois já pode concluir com essa pergunta, né? Sim. A gente está falando de mais uma crença, mais uma doutrina da igreja adventista do sétimo dia, que se baseia na Bíblia. A gente tem a gente crê nisso. E eu queria que você explicasse tanto para mim quanto para Rodrigo e para todo mundo que está acompanhando aí, qual a relevância de estudar essa doutrina, de estudar essa crença do santuário celestial para a experiência de vida e de missão do cristão. Eu vou responder sua pergunta da mesma forma como eu comecei aqui com os nossos ouvintes, né? Citando o Salmo 46, onde diz que o santuário é o lugar da morada do Altíssimo. Aí eu faço uma pergunta. Deus precisa construir alguma coisa para ele morar? Não. Óbvio que não. Por que então Deus constrói um santuário para ele morar? Deus, na verdade, não estava pensando nele, porque ele não precisa. No meio do nada, Deus já é tudo. Então, de que ele precisa? De nada. Ao construir o santuário, Deus quer se identificar com seus filhos. Primeiro, ele quer se identificar com seus filhos. Ele se mascara para conviver com seus filhos. Porque ele, como ele é, nada suporta. Por isso que ele vivia antes de ter criado os céus e a terra no meio do nada, né? Então, ao estabelecer o santuário, Deus queria primeiramente se identificar, conviver, estar junto com seus filhos. Por isso que ao criar o homem, ele não fala assim, haja homem. Ele disse, haja isso, haja... Ele não falou isso. Ele chegou com todo carinho, veio pessoalmente. O negócio de Deus é viver de forma pessoal.
modela o boneco, coloca tudo no lugar. E depois tem até um pastor saudoso, o pastor José Maria Barbosa, que ele dizia assim: nós nascemos de um beijo. Ao ser beijado por Deus, o homem abre os olhos e a primeira visão que ele tem qual é? A face do Senhor Jesus Cristo. Pensa aí. Então Deus é um Deus de relacionamentos. E a edificação do santuário é uma prova disso, de que Ele quer se relacionar com seus filhos criados, com os anjos, com todos os exércitos dos céus e da terra e tudo que neles há. Ele quer se relacionar, e muito mais também com o homem, que mais necessitou da providência divina, uma vez que pecou, mas Deus viu grandes possibilidades para aqueles que o aceitassem como Salvador pessoal. Então, ao edificar o santuário, Deus queria se relacionar. E quando percebeu que o homem caiu, ele se utiliza desse mesmo mecanismo, dessa mesma casa que ele edificou, desse mesmo santuário, para mostrar para nós como ele deseja intensamente não somente salvar, não somente substituir, não somente se sacrificar em lugar do homem, mas como também viver para abençoar os seres humanos, porque Ele ama todos os seres, Ele deseja estar junto, e o pecado, embora tivesse separado, Ele tomou providências para que esse muro de separação fosse derrubado e pudéssemos novamente ter uma vida de intimidade, companheirismo e moradia com Deus. Por isso que o capítulo 21 de Apocalipse diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens, eles serão povo de Deus, Deus estará com eles, e Deus mesmo estará com eles. O texto nos assegura isso. Escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa é a razão porque é essencial você crer na mensagem do santuário. Ela fala a respeito de toda a providência de Deus, desde o início até o final, para redimir e salvar a raça humana. E por que o santuário é importante para nós? Porque nele ministra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E tudo o que Jesus fez foi em função dessa demonstração visível de Deus, daquilo que para nós é o grande mistério, o mistério da encarnação, o mistério da redenção, guardado nos tempos eternos e revelados para nós, os seus filhos. Deus abençoe vocês e que essas palavras possam ficar gravadas no coração de cada um e que a verdade sobre o santuário continue latente em nossos corações. Amém. E lembremos sempre que nosso tabernáculo verdadeiro, genuíno, é o próprio Deus em pessoa. Ele quer tabernacular conosco, morar conosco, estar em nós. Por isso que ele recebeu o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Amém. Glória para Ele, gente. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que tivemos aqui de meditar nas lições maravilhosas de Tua Palavra. Que essa verdade possa estar muito bem guardada em nosso ser, que possa trazer para nós também mudanças provenientes do ministério de Cristo nos lugares celestiais. E que pela fé possamos também adentrar ao mais interior do véu e encontrar graça para socorro em ocasião oportuna. Nós oramos e nós te bendizemos e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome do Adventcast, mais uma vez, a gente te agradece pela oportunidade de estar aqui, compartilhando esse conhecimento. Fantástico. Obrigado também, Ângelo. Obrigado pela parceria. Valeu, amado. Você de casa, mais uma vez, a gente te agradece. Obrigado por ter acompanhado até aqui. E te pede novamente, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho das notificações e compartilhe o link desse canal para que mais pessoas possam entender o porquê disso.